Hello, eu sou a Teacher Thaisa e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre pronouns, os pronomes em inglês. Bom, os pronomes que estão nessa aula, eles constam no livro Essential Grammar in Use, que é um livro do edital. Vamos começar com os personal pronouns, ou seja, os pronomes pessoais. São eles os subject pronouns e os object pronouns. Vamos começar com os subject pronouns. Eles são um pronome que substituem ou que indicam ou fazem referência ao sujeito da frase. E justamente por conta disso, ele precisa sempre vir antes do verbo. São eles I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, ela, it, que faz referência a coisas, a animais ou objetos. Então, ele pode ser traduzido como ele, ela ou isso. We, que significa nós. You, que tem a mesma grafia do you no singular, mas agora ele significa vocês ou vós, no plural. E they, que significa eles ou elas. Ou seja, no singular a gente tem o he e o she separado pelo gênero, mas no plural a gente só tem o they. E o único subject pronoun que a gente usa sempre com letra maiúscula é o I. Todos os outros a gente usa com letra maiúscula se estiver iniciando uma frase, mas caso contrário não. O I, não importa em que lugar ele estiver da frase, ele sempre vai vir com letra maiúscula. Vamos a um exemplo então. Se eu digo Mary is happy. Mary está feliz. Bom, gente, Mary, se eu quiser substituir o nome por um pronome, por um subject pronoun, eu faço referência a uma mulher no singular, então a gente usa o she. She is happy. Vamos ver outros exemplos. I know Mary. Então, eu conheço a Mary. Sempre antes do verbo. O verbo nessa frase é o know, conhecer. I know Mary. He is a very nice man. Ele é um homem muito legal, muito gentil. Então, o he vem antes do verbo is. She is tall. Ela é alta. Então, aqui, ó, o verbo aqui e o she, o subject pronoun, sempre antes. Mary is studying. Então, Mary está estudando. Agora eu quero fazer referência a Mary ao invés de ficar repetindo o nome dela. Então, eu sei que por isso eu posso substituir o nome pelo subject pronoun, pelo she, porque está antes do verbo want, querer. She wants to be a doctor. Ela quer ser médica. Object pronouns são os pronomes objeto. Ou seja, se ele é o objeto, é porque ele vem depois do verbo, substituindo o nome de uma pessoa, o nome de um animal, o nome de uma coisa, que vai funcionar como objeto direto ou indireto numa frase. Então, ó, se ele tem essa função de objeto direto ou indireto, isso significa o quê? Que ele sempre virá depois do verbo. Ele também pode vir depois de preposições que estão após o verbo. Vamos conhecê-los. A gente tem me, que pode significar me ou mim. You pode significar lhe ou a, te ou a você. Him, lhe ou a ele. Her, lhe a ou a ela. It, lhe ou a isso, isto, esse ou esta. Us, nós. You, vós, lhes, a vocês. E o them, lhes, os, as, a eles e a elas. Repare que nos object pronouns, nenhum deles tem a obrigação de ter letra maiúscula. Vamos aos exemplos. Tom knows me. Então, Tom me conhece. Vem após o verbo, ó. O verbo está aqui e o object pronoun vem após. Então, aqui eu não posso usar Tom knows I. Tom conhece eu. No. Então, me conhece. Tom knows me. This letter isn't for you. Essa carta não é para você. Ó, aqui a gente tem o verbo e tem a preposição for.
E aí a gente deve usar o object pronoun após. Why are you looking at her? Por que você está olhando para ela? Então, o verbo está aqui, a gente também tem uma preposição, mas se está após o verbo e após a preposição, tem que ser o object pronoun, o her. Agora a gente vai ver um exemplo onde ele está fazendo referência a algo que já foi citado. This dress is nice. Então, ó, esse vestido é legal. I like it. Eu gosto dele. Dele o quê? Do vestido. Eu estou fazendo referência sem precisar ficar repetindo this dress, this dress, this dress. Eu apenas digo it. E como está após o verbo, o object pronoun. Vamos agora aos possessive pronouns. Eles vão expressar uma relação de posse, quando você possui algo, quando é seu, te pertence. Não só a você, pode ser pertencer a ela, a ele. E dentro dos possessive pronouns, a gente tem dois, o possessive adjective e o possessive pronoun. O possessive adjective, ele está sempre acompanhado de um substantivo, é uma regra, isso tem que acontecer. Eu não posso só falar it's my, é meu. Não, é seu o quê? It's my pen, é a minha caneta. Vamos conhecê-los. My, que significa meu ou minha. Your, que pode significar teu, tua, seu ou sua. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela, mas fazendo referência a pertencer a um objeto ou a um animal. Our, que significa nosso ou nossa. Your, que significa vosso, vossa, seu ou sua. E o their, que significa deles ou delas. Novamente, no singular a gente tem um possessive para expressar algo que pertence a um homem e um possessive para expressar algo que pertence a uma mulher. Mas no plural, quando pertence a homens e mulheres, a gente tem apenas uma palavra, o their. Agora são os possessive pronouns, que não são os adjectives. Já os possessive pronouns, eles têm eles podem vir desacompanhados. Eles devem vir desacompanhados. Isso não indica que eles têm sempre que estar no fim da frase, ok? Muita gente confunde isso. Não, eu posso usar um possessive pronoun no meio da frase. O importante é que eu não tenha após ele o substantivo, a coisa que é possuída. Então, nós temos o mine, que significa meu ou minha. O yours, que significa teu, tua, seu ou sua. O his, dele. Hers, dela. Its, dele ou dela. Ours, nosso ou nossa. Yours, vosso, vossa, seu ou sua. Theirs, deles ou delas. Vamos aos exemplos para a gente comparar os possessive adjectives com os possessive pronouns e entender qual é essa diferença. Como é que ele está acompanhado por um substantivo ou não está acompanhado. I like my house. Eu gosto da minha casa. Aqui, ó. Eu tenho o possessive adjective. Vou até marcar aqui, ó. Possessive adjective. E aqui eu tenho o objeto, a coisa. House. Nunca eu poderia usar aqui mine. No. My house. Tem que ser possessive adjective. That is her backpack. Aquela é a mochila dela. Então aqui, ó, eu tenho o objeto e aqui eu tenho o que pertence a ela. Então é por isso que eu uso possessive adjective. Vamos a esse exemplo. It's their problem. Isso é problema deles, ó. Se aqui eu tenho o problema, então antes do problem eu usei possessive adjective, their. Já aqui, not ours, não nosso, eu omiti a palavra problema. Então, eu não usei o substantivo. Logo, eu precisei usar o quê? Um possessive pronoun, justamente por não estar usando o substantivo ao lado. This is not his car. Esse não é o carro dele, ó. Tem o objeto, então aqui a gente usa possessive adjective. His is black. O dele é preto. O dele o quê? O carro. Então, mas eu não usei o objeto aqui. Por isso, o his, mesmo sendo a mesma palavra, o his ele tem as duas funções. Aqui ele está funcionando como possessive pronoun, porque eu não estou dizendo qual é o objeto após ele. Mais um detalhe.
Lembra que eu disse que o possessive pronoun não é obrigatório vir ao fim da frase? A única obrigação que ele tem é não ser acompanhado por um substantivo. Aqui, ó, ele tá começando a frase. His is black. O dele é preto. Vamos aos reflexive pronouns. Os reflexive pronouns são aqueles que têm self, selves. E quais são os usos dele? Eles são usados quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa, ou seja, quando você faz e você sofre a mesma ação. Ou quando eles estão acompanhados pelo by, eles significam que você faz uma ação sozinho ou sem a ajuda de ninguém. Então, para começar, nós temos myself, que significa eu mesmo ou eu mesma. Yourself, você mesmo ou você mesma. Himself, ele mesmo. Ou himself, que significa ele mesmo. Herself, que significa ela mesma. Itself, que pode significar ele ou ela mesmo, ele mesmo ou ela mesma. Para animais ou objetos, então o itself não faz referência a pessoas. Ourselves, agora que a gente está no plural, então ourselves, nós mesmos ou nós mesmas. Então aqui, ó, selves, a gente mudou o finzinho. Yourselves, vocês mesmos ou vocês mesmas. E themselves, eles mesmos ou elas mesmas. Vamos entender melhor com alguns exemplos. Sometimes I talk to myself. Então, às vezes eu falo comigo mesmo, falo sozinho. Então, I talk to myself. He cut himself with a knife. Ele se cortou com uma faca. Então, ele cortou e ele foi cortado ao mesmo tempo. Na mesma ação, ele foi o sujeito e ele foi o objeto. Por isso a gente usou reflexive, o himself, fazendo referência a ele. My sister lives by herself. A minha irmã mora sozinha. Então aqui eu tenho reflexive e aqui eu tenho o by. E quando os dois estão juntos é porque significa algo que foi feito sozinho ou sem ajuda. Vamos fazer um exemplo de comparação aqui. Então se eu digo I cut the tomatoes. Então, eu corto os tomates. Eu sou o sujeito, eu estou fazendo a ação. The tomatoes é o objeto, porque ele está sofrendo a ação. Reparem que aqui não foi usado o reflexive pronoun. Mas se eu digo I cut myself. While cooking. Eu me cortei enquanto cozinhava, então eu cortei e eu fui cortada. Por isso que a gente usa o reflexive pronoun, porque eu fiz e eu sofri a mesma ação. E os demonstrative pronouns, eles são usados quando a gente quer apontar alguma coisa. E aí, existem 4 diferentes demonstrative pronouns. Por quê? Porque a gente usa para coisas que estão perto da gente, coisas que estão longe, e essas coisas elas podem estar no singular ou no plural. Para isso a gente tem essa tabelinha aqui para ajudar. Então, se é uma coisa só, se é no singular, uma coisa só, e essa coisa está perto da gente, por exemplo, essa caneta, ela está aqui perto de mim. Então, this, isso ou isto. Já se essa caneta estivesse longe, mas apenas uma caneta também, a gente usa o that, aquele ou aquela, ou aquilo ainda. Já, agora se eu tivesse canetas perto de mim, então essas canetas estão no plural, são 2 ou mais. Então eu digo these, então seriam essas ou esses, mas ainda perto de mim. E se agora as canetas estivessem longe, seria o those, aqueles ou aquelas. Então, ao exemplo, this is a star, essa é uma estrela, porque tá aqui, ó, perto da frase. That is a star, aquela é uma estrela, mas olha a distância que existe. These are stars, essas são estrelas, aqui perto. Those are stars. These are stars, essas são estrelas, elas estão aqui, ó, pertinho. E no plural, those are stars, aquelas são estrelas, ó. Olha a distância que a gente tem aqui. E no plural, ó, nós temos
2. Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai fazer uma lista de exercício para poder entender melhor os pronouns ou os pronomes em inglês.